Amém, glória a Deus, maravilha. Nós estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, né, pelo nosso Facebook. Para quem não conhece o nosso canal, está lá, Igreja em Espírito e Verdade, DH. Todas as mensagens de todas as reuniões nós colocamos no Facebook. Amém? Amém. Queremos mais uma vez dar boas-vindas a todos os irmãos, né? Dá um oi aí, dá um glória a Deus, festa aí, pode bater palma para o Senhor. Amém. Maravilha. É uma satisfação ter cada um de vocês para juntos formarmos o corpo de Cristo. Amém? Porque juntos somos o corpo de Cristo, separados somos somente um membro. Amém? Mas unidos formamos o corpo de Cristo, e assim como estamos unidos com os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, a gente quer dar boas-vindas também a todos vocês, aos nossos irmãos lá do Rio de Janeiro, né? Irmão Geraldo Moraes, a irmã Jaqueline e a todos os irmãos de Sarapuí que, né, estamos nessa unidade aqui em Belo Horizonte com os irmãos lá, né? E nós queremos aproveitar para deixar um aviso importante para vocês. Dia 28 de março, último sábado deste mês, o irmão Geraldo Moraes, mais a sua esposa Jaqueline, estará conosco aqui em Belo Horizonte. Amém? Glória a Deus! Teremos mais um momento maravilhoso com a presença deles aqui no nosso meio, para estar alegrando mais ainda este ambiente, né, que forma o corpo de Cristo. Amém? E queremos deixar um convite para todos vocês que já estão assistindo a estar conosco no dia 28 aqui, no dia que o Geraldo Moraes estará conosco. Maiores informações a gente vai passar no Facebook. Amém? Então vamos à mensagem de hoje. O tema da nossa mensagem é mortos ou vivos. Ai, ai, ai. Que negócio é esse, hein? Uai, né? Uai, que negócio que é esse? Mortos ou vivos? Nós vamos saber se nós estamos mortos ou vivos hoje. Amém? Amém. A referência nossa está no livro histórico de João, capítulo 1, verso 29. Diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos falar com Deus, aproveitar este momento. Papai, nós queremos te agradecer por este momento, onde podemos desfrutar da sã doutrina da Tua Palavra, do Evangelho genuíno da graça de Cristo sobre as nossas vidas. Que esta palavra possa penetrar a junta e a medula de cada um que estiver ouvindo estas verdades nessa noite e no horário que estiverem ouvindo e vindo essa live. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Então, João, no caso aqui, João Batista, né? Aquele que batizava, nós vamos falar sobre isso. Então estava João, né? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que, né, como os irmãos estão sabendo, eu fiz aniversário essa semana, né? Segundo a irmã lá atrás, eu fiquei mais experiente, né, irmã? Irmã Amélia. Eu me lembro que na década de 90, lá eu tinha, início da década de 90, né, eu tinha lá os meus 12, 13 anos, e por aí, né, foi, quantos anos, né? Meu Deus, estou ficando velho. E eu lembro que os filmes que faziam sucesso naquela época, um dos filmes que fez muito sucesso na década de 90,
foi aqueles filmes, os mais velhos aí vão lembrar, né? A Volta dos Mortos-Vivos. Quem lembra desse filme? Eu não. É um clássico, né? Só os mais velhos que vão lembrar. Tinha... sim? Enfim, eram muitos filmes que fez sucesso naquela época, mas um deles era A Volta dos Mortos-Vivos, ou A Maldição dos Mortos-Vivos, né? Aí chegamos na década, né, no ano de 2000, aí os filmes deram uma aprimorada e começaram ali com os zumbis, né? Os mortos-vivos, Resident Evil, falam outro aí, que é um clássico hoje aí também. Tantos filmes, né, de mortos-vivos. Por que eu estou falando isso? Porque o sistema religioso evangélico especificamente, eles têm implantado na mente da Igreja de Cristo que eles estão em pecado, que eles têm que vigiar, que eles têm que pagar o preço, porque senão eles vão perder a salvação deles e vão ir para o inferno. Não é assim que a gente ouve aí fora? Exatamente. Então, é como se eles tivessem, é verdade, é como se eles estivessem, nesses filmes aí, né, trazendo algo que estava morto, que não tem condição de viver, não é verdade? É verdade. E aqui João, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós vamos entender nessa noite que Cristo, o sacrifício perfeito, tirou o pecado do mundo. Nós precisamos desmistificar isso, né? Tantos irmãos têm pregado já, né? O nosso irmão Geraldo lá no Rio de Janeiro, né? O nosso irmão Elcio lá na Bahia, enfim, né? O nosso irmão Cristiano França tem mostrado ali, e a gente também tem que mostrar essa verdade, porque em Belo Horizonte chega de engano, chega de pregar o engano para o povo de Deus. É hora que do povo de Deus tenha os olhos iluminados, ter o entendimento de quem eles são em Deus e daquilo que Cristo fez por eles lá na cruz. Amém? Amém. E nós vamos entender isso, vamos aprofundar. Eu quero dizer que hoje é só o começo, é só a abertura. Nós vamos continuar essa mensagem semana que vem. Mas vamos lá, Levítico. Nós vamos entender o livro histórico de Levíticos, capítulo 4. Como que o judeu tinha que fazer para quando ele pecasse, né? Nós vamos entender lá do Antigo Testamento até chegar lá na graça, amém? Amém. Então diz o seguinte: quando o conscientizarem do seu pecado, trará uma oferta pelo pecado que cometeu, uma cabra sem defeito. Próximo. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Próximo. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue, olha que interessante, e porá nas pontas do altar do holocausto e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar com um aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará propiciação por esses homens, por esse homem. E ele será o quê? Então assim era na lei mosaica para o povo judeu. Ou era para o povo gentil? Para o povo judeu. Então todas as vezes que um cidadão judaico pecava na antiga aliança, ele tinha que seguir esse ritual.
E aqui é só um pedacinho que eu estou mostrando, porque senão a gente pode até aprofundar mais, mas para cada pecado que eles cometiam, era um tipo de animal que eles tinham que levar, referente àquele pecado que ele cometeu. Então o sacerdote levita, o sacerdote levítico pegava aquele animal, sacrificava aquele animal e fazia todo esse ritual para que no final de tudo ele fosse perdoado. Aí vamos lá em Isaías, Simone, Isaías 53. Vamos ver o que o profeta de Isaías falou a respeito do nosso Senhor e Salvador e Cristo. Ele disse: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Próximo. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidades deles. Aqui também é um resumo daquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. Então, precisamos entender que, em primeiro lugar, nós não somos judeus, nós somos gentios. E o sistema religioso, a gente fala tanto deles, porque nós viemos deles, ficamos enganados anos após anos, sobre o ensinamento doutrinário judaico. Engraçado que eles não praticavam isso, de levar o animal para ser sacrificado, porque dar o dízimo tem que dar, não é assim? Porque eles cumprem da lei aquilo que traz mais prazer, mais benefício. Aquilo que não traz benefício eles não querem cumprir, não. E assim, as igrejas hoje, no contexto geral, elas estão todas judaizadas, vivendo algo que era para os judeus. Isso é muito grave, porque eles estão desfazendo desse sacrifício de Cristo. Aí nós vamos entender, a partir de agora, como é na graça de Cristo. Porque na lei tinha pecado. Vamos ver se na graça tem pecado. Amém? Amém. Livro de Romanos, capítulo 5, a partir do verso 8. Pode puxar o cinto aí, fica bem preso aí na cadeira, viu? Porque lá vem paulada na graça. Amém? Amém. Olha que interessante. Mas Deus, apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo, para quem não sabe, pregava a graça de Cristo, e aos gentios. O único na Bíblia que pregou a graça aos gentios foi Paulo. Então, o apóstolo Paulo é a referência da graça dele? Não, da graça de Cristo sobre a igreja. O evangelho da graça de Cristo foi revelada ao apóstolo Paulo, e somente ele podia pregar a graça aos gentios. Certo momento ele sentou com Pedro, Tiago e João, e ele fez uma reunião ali particular com eles, e eles entenderam, Pedro, Tiago e João, que Paulo pregava a graça aos gentios, e eles tinham que pregar aos judeus. Então ali eles entenderam o quadrado que cada um podia pisar, não é verdade? Paulo pregava
pisava no quadrado dos gentios, para pregar a graça aos gentios. E os demais apóstolos pregavam aos judeus. Então, as demais cartas apostólicas não servem para a Igreja de Cristo atualmente. E nós vamos entender isso de uma maneira mais profunda. Amém? Amém. Então, olha o que Paulo diz. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos. Aqui Paulo está falando para nós? Não. Aqui Paulo estava pregando aos romanos. Então, por quê? Olha o que Paulo fala. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Porque aquele povo ali de Paulo e o público dele nasceu antes da cruz, antes do estar consumado. Então eles eram pecadores. Presta atenção, você vai entender o que é ser pecador na Bíblia. Mas o próximo: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então Paulo estava dizendo a eles, quando que Cristo morreu por eles, quando eles ainda eram pecadores. Porque após a cruz, nós não nascemos mais sobre o pecado. Aleluia! Você vai entender isso. Você vai entender isso daqui a pouco. Porque após a cruz não existe mais o pecado. Olha, vamos para o próximo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Próximo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Então, eles receberam a reconciliação. Na graça, porque Paulo aqui está pregando um novo pacto. Na graça, nós somos justificados, reconciliados em Deus, por seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Continua. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois, antes de ser dado a lei, presta atenção, o que é pecado segundo a graça de Cristo? Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Olha o que Paulo está dizendo, porque tem alguns aí que falam com a gente aí pelo Facebook. Não, mas o pecado já existia antes da lei. Aqui abençoado, ó. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Isso é fato. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. E Cristo é o fim da lei. Estamos começando a aprofundar, porque Romanos 10:4 não tem aí, não preciso colocar não, fala que Cristo é o fim da lei. Então, se Cristo é o fim da lei, se Cristo finalizou a lei lá na cruz, não existe mais pecado. O pecado não é levado em conta mais. O pecado não tem mais efeito nas nossas vidas. Amém? Você vai entender o que é pecado daqui a pouco.
Continua. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daqueles que haveria de vir. Próximo. Entretanto, não há comparação presta atenção, entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para... A graça de Cristo transbordou sobre o pecado. A graça de Cristo transbordou sobre a lei. E aí nós vamos começar a entender daqui para frente que o pecar aqui era estar praticando a lei. Você vai entender daqui a pouco. Continua no próximo. Não se pode, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe o quê? Condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe o quê? Justificação. Em Deus nós estamos justificados. A maior prova disso é que o Espírito dele habita em você. Teria como o Espírito dele habitar em você se o seu corpo estivesse em pecado? Não. O Espírito de Deus habitava no homem na antiga aliança? Não. Quando é que o Espírito de Deus desceu na terra? Após a cruz. Porque após a cruz finalizou a lei e finalizou o pecado. Nós vamos entender isso. Só estou adiantando para deixar a sua curiosidade aguçada. Se pela transgressão de um só homem, a morte reinou, né? Adão, por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Reinarão em vida por meio de um homem, Jesus Cristo. Hoje nós estamos reinando em vida por causa de Jesus Cristo, não pelo seu mérito, não pelo tanto que você pagou ou deixou de pagar o preço, porque o seu preço não tem um efeitozinho sequer. A lei perdeu o efeito. Não se pode mais pagar o preço, porque o preço já foi pago lá na cruz. A comunhão já está perfeita na graça. O Espírito dele habita em você. Entenda. Ele não habitaria em você se você tivesse pecado. Se Cristo não tivesse morrido na cruz. Próximo, Simone. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida. Vida a todos os homens. Porque antes eles não estavam vivos, eles estavam mortos nos seus delitos, pecados. Continua. Isso é só abertura, viu, abençoados? Logo assim, como por meio da desobediência, repara que ele sempre está comparando Adão com Cristo. O primeiro Adão trouxe pecado, o segundo Adão tirou o pecado.
Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Somos justos diante de Deus. Quando Ele te vê perfeito, justificado por causa de Jesus Cristo. Então, quando João Batista vê Jesus vindo, olha que interessante, daqui a pouco nós vamos entrar nesse aspecto. João batizava para arrependimento dos pecados. Aí quando ele vê Jesus vindo, ele fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque ele sabia que ele estava preparando o lugar para o Cordeiro vir, para Cristo vir. João era a voz do que clamava no deserto, que veio preparar o caminho para a vinda do Cordeiro. João, ele estava aplicando o modelo daquilo que Cristo fez na cruz. Lembra do pecado do batismo na cruz? Daqui a pouco nós vamos entrar lá. Porque João batizava com arrependimento dos pecados, porque eles ainda estavam sob o pecado. E pecado aqui, querido, era estar praticando a lei. Era estar praticando a lei. Não, vocês vão entender daqui a pouco. Vamos para o próximo versículo 20. A lei, presta atenção, a lei foi introduzida, para vocês que acham que a igreja tem pecado hoje. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse o quê? A lei foi introduzida para que o pecado aparecesse. Mas onde aumentou o pecado? Glória a Deus. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça dele. Porque ele veio naquela cruz para trazer a graça dele sobre a igreja dele, que estava em pecado antes da cruz, e que após a cruz, não tendo lei, não está mais sobre pecado. Como diz os mineiros, que troço é esse? Então, a lei, ela foi introduzida, a lei passou a existir. O Deus que falou com Moisés trouxe a lei para que o pecado aparecesse. Vocês vão ver Paulo falando mais aqui sobre isso. Isso aqui é só introdução. Calma. Né, pastor Joel? Vamos lá no próximo. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós não estamos mortos, nós estamos vivos. Tem mais. Romanos 6. Você acha que acabou? É só abertura. Aperta o cinto aí. Paulo é demais. Glória a Deus, né? Pela vida de Paulo. Porque olha para você ver que interessante. Paulo era um judeu. Paulo não era um gentil. Paulo era um judeu. Aí Deus pega um cara que era um doutor da lei, que era um dos mais conhecedores da lei na época dele, e que perseguia os cristãos, que matavam os cristãos, era um assassino de cristão. Aí Deus pega aquele cara, leva ele lá no terceiro céu. Vem cá, Paulo, vem cá. O único que foi no terceiro céu, ele fala que não sabe se foi na carne ou no espírito, mas ele foi lá. E chegando lá, Jesus troca um particular com ele.
O particular que Deus trocou com Paulo foi a graça. Foi a revelação da graça. Foi a graça, querido. É o resultado da cruz. Quando Cristo morre, a lei morre. E Ele veio trazer a graça. E um novo pacto se inicia, que é a graça de Cristo. E na graça nós estamos justificados, reconciliados. E nada, vezes nada, nos separa dele. Amém? Nada, nem a morte, nem a vida, nada te separa dele. Vamos entender, vamos aprofundar mais. Vamos aprofundar mais. Eu fiquei a semana inteira remoendo esses versículos aqui na minha mente e no meu coração, e aquilo foi indo. Aí quando chegou hoje de manhã, nosso irmão Geraldo deu uma palavra exatamente dentro disso. Não sei quem viu a palavra dele hoje. Exatamente isso aí. Maravilha. Então Paulo, ele continua, porque aqui nós estamos lendo texto e contexto. A gente não está pegando um versículo isolado. Ei, eles lá fora fazem isso. Pega um versículo isolado para te mostrar que você está em pecado. Mas aqui a gente tem que estudar os detalhes de texto e contexto. Amém? Então Paulo continua dizendo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque no versículo anterior ele fala que onde abundou o pecado, que era na lei, superabundou o quê? O novo pacto, a graça. Então Paulo, ele lança a pergunta: então nós vamos continuar pecando, continuar praticando a lei mosaica para que a graça aumente? Versículo 2: de maneira nenhuma. Nós que estamos vivos para o pecado. Não? Tem alguém vivo para o pecado aí? Vivos ou mortos é o tema da nossa mensagem. Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? É impossível. Porque lá na frente, eu fico querendo adiantar, Joel. A minha mente já está lá está 300 km por hora. Eu quero chegar lá no final. Mas nós vamos devagar. Mineiro tem a fama de comer quieto, né? Pelas beiradas, devagarinho. Assim nós vamos chegando lá entendendo. Então Paulo fala: de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Próximo, Simone. Ou vocês não sabem que... Será que é ele? Será que é ele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados nas águas do Rio Jordão, na piscina lá do batistério, ou vocês não... Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados aonde? Em Cristo Jesus. Fomos batizados aonde? Na sua glória a Deus. Nós fomos batizados na morte de Cristo, pela morte dele, pelo sangue que ele derramou. Ali se deu o batismo da igreja de Cristo. Agora você está entendendo por que João lá atrás falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Porque Jesus era a continuação do ministério de João Batista. João Batista batizava nas águas. Aí Jesus veio para batizar onde? Aonde? Na cruz, na sua morte. Ele veio trazer um batismo perfeito. O
batismo que te limpa, que te lava, que te tirou de todo o pecado, tudo aquilo que te condenava, tudo aquilo que te separava de Deus. Então nós somos batizados na sua morte. Continua. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, novidade de vida. Glória a Deus! Nós estamos vivendo a novidade de vida. Nós já nascemos na novidade de vida. Nós já nascemos na novidade de vida, porque fomos batizados em Cristo Jesus. Aí, olha o que diz Gálatas 3, eu até me lembro aqui. Gálatas 3, 27. Pois os que em Cristo foram batizados, os que aonde? Aonde? Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Glória a Deus. Pode voltar lá, senhor. Nós estamos revestidos dele. Quando Deus te vê, Ele te vê perfeito por causa dele, porque a glória é toda dele, porque a graça é de graça para nós, mas o preço aqui foi alto, porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós. Mas o sistema religioso prega o contrário. Você entra numa igreja evangélica hoje, eles te pregam que você está em pecado, pegam o evangelho de João lá, a epístola de João, de 1 João, e taca aí, ó, você está em pecado. Aí, está escrito. Mas esquece que João pregava aos judeus, não pregava aos gentios. E os judeus, ali naquele contexto, tinham rejeitado a Cristo, lá na cruz. Crucificaram a Cristo. E no ano 70 veio o julgamento para aquele povo. Não é verdade? Vamos continuar em Romanos. No 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem morreu na piscina. No dia que você batizou. Misericórdia. Aí atenou ele batizar na rua. Pois sabemos que o nosso velho homem, e eles pregam que o velho homem fica na piscina. Aonde existe base bíblica para isso? Isso não existe. Vamos dizer aquele padre lá famoso que morreu. Pois é, não existe base bíblica para a igreja hoje estar batizando nas águas, porque o nosso batismo se deu lá na cruz. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo, é muito forte isso aqui, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Foi destruído.
foi destruído. Amém? Continua. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Continua. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A igreja viva aí, ó. A igreja viva. Porque a igreja de Cristo estava morta na lei. Na graça ela reviveu. Ela ressuscitou. Amém? Continua. Pois sabemos que tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Cristo não pode morrer outra vez, porque a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque ele venceu a morte. E ele venceu pela igreja dele. Não foi por qualquer um, não. Foi para a igreja dele. Continua. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se o quê? Mortos para o quê? Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós estamos mortos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre a igreja dele. Daqui a pouco nós vamos entender isso. Porque a lei acabou. Lembra que a lei ela foi criada para que o pecado aparecesse, viesse à tona. E aonde abundou o pecado, então todo aquele povo antes do estar consumado, eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, porque estavam sob o domínio da lei. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Continua. Portanto, eu estou lendo o texto, versículo por versículo, para não fugir nada, para depois eles não disserem que a gente está pegando versículo isolado, amém? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Paulo está falando aqui, era deles estar praticando as obras da lei. O contexto de pecado aqui, nós temos que entender isso. Qual que é o contexto aqui? A pregação de Paulo é: deixa a lei e viva somente a graça. Toda a pregação de Paulo, nas 14 epístolas, ele trata do mesmo assunto. E aqui, quando ele está falando em pecado, ele estava falando de praticar as obras da lei, que levavam ao pecado. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Portanto, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, ou à prática da lei, das obras da lei, como um instrumento de injustiça, porque na lei não tinha justiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça, e a justiça reina na graça. Você está entendendo a pregação de Paulo? Continua. Pois o pecado não os dominará, porque você... Olha o que está escrito aqui. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Aonde está o pecado aqui? Na lei. E existe mais lei? Então, para os religiosos aí existe. Porque eles estão praticando as obras da lei.
E Paulo está falando aqui justamente de praticar obras da lei. Eles pagam o preço, jejuam, sobem no monte. Tudo isso era obra da lei. Na lei eu tinha que fazer, sacrificar, me sacrificar, para que o meu pedido chegasse a Deus. Na graça, Ele já se sacrificou por nós. É isso que Paulo está pregando aqui, não é verdade? Então, todos, pois o pecado não terá domínio quando vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Paulo estava dizendo, igreja de Roma, aos romanos, vocês não estão mais sob o domínio do pecado, porque vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Eu vou pecar, eu vou praticar as obras da lei, sendo que eu estou em graça? Sim ou não? Quando Paulo fala em pecar aqui, ele está falando em praticar a lei. No versículo anterior, ele fala que nós não estamos mais debaixo da lei. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça. E entendam uma coisa, você lembra lá que nós lemos lá em Levítico? Aquele animalzinho ali, o pecado daquele cidadão judeu era transferido para aquele animal. E o sacerdote ia lá, matava o bichinho, tirava todo o sangue dele, né? Nós lemos lá a gordura, fazia todo aquele ritual para que o pecado dele fosse perdoado. Não era assim na lei? Então, na graça, veio um homem chamado Jesus Cristo. E ele veio mudo, como ovelha ao matadouro, foi levado caladinho, não falou nada, como aquele animal fazia lá no antigo pacto. Não foi assim com Jesus? Ele foi, o cordeiro foi levado à morte, até a cruz. E ele morreu, a morte dele foi morte de cruz. Então, presta atenção, usa a mente de Cristo ativada. Se aquele animalzinho conseguir tirar o pecado daquele cidadão, quanto mais Jesus Cristo, quanto mais Jesus Cristo, porque ele tirou, porque quando ele morre, o pecado é transferido para ele. Você lembra aquela passagem que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Lá fala que na hora nona houve trevas, e aquelas trevas representam o pecado de toda a humanidade, e aquele pecado foi lançado no cordeiro. Ali o sacerdote, Deus, podemos dizer assim, estava imolando o seu sacrifício por você e por mim. E se você diz que está em pecado, você está negando a Cristo, você está rejeitando o sacrifício dele, você está dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente. Ou vai vir outro cordeiro para tirar o pecado? Será que aquele falhou? Não é, pastor Jéssica? Deve ter falhado, né? Aí um abençoado no Facebook, vocês ficam pregando essa graça, que não tem mais pecado, que pode tudo. Não é assim não. Não é assim não. Não é assim não. Aqui tem que andar bonitinho na graça. Tem regras. Nós vamos falar disso mais na frente. Não é que não tem pecado que eu vou viver deliberadamente, né? Ativando a carne. Não, nós vamos chegar lá nesse contexto. Calma que nós vamos abordar isso. Mas o cordeiro que tira o pecado do mundo, ali naquele momento quando ele morre, todo o sangue dele é derramado. E você lembra que o soldado vai lá para conferir se ele estava morto e fica a lança e jorrou água, não tinha nem mais sangue para sair, saiu água. Olha o sacrifício de Cristo, olha como ele tirou o nosso pecado, ele tirou o pecado da humanidade, da igreja dele.
no contexto ali do povo judeu, né? E eles dizem hoje que todo mundo está em pecado. É fora de lógica dizer isso. Então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabemos que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo, tornam-se escravo daquele a quem obedecem, escravo do pecado que leva à morte, ou escravo da obediência que leva a... Nós somos escravos de quem? Da obediência, da justiça, do Cristo ressuscitado. Porque Ele morreu, mas ao terceiro dia, nós vamos falar isso daqui a pouco, Ele ressuscitou. Continua. Eu fico querendo adiantar. Ele vai vir, hein? Ele está vindo. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos, olha o tempo verbal, tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Continua. Vocês foram libertados ou não foram? Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Fomos ou não fomos libertados do pecado? Lá na cruz fomos. Por isso que nós não nascemos em pecado. Porque alguém aqui nasceu antes da cruz? Levanta a mão aí. Fala glória a Deus, aleluia. Tem um Matusalém ali atrás. Ele levantou, mas coçou a cabeça para disfarçar. Todos nós que nascemos após a cruz de Cristo, já nascemos libertados do pecado. Somos escravos da justiça. Amém? Continua. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, oferecem-nos agora a escravidão da justiça, que leva ao quê? Em Cristo nós estamos santificados. Em Cristo nós somos santos. Os santos da igreja que se reúne em Belo Horizonte. Por que nós somos santos? Pelo meu mérito? Porque o meu dízimo? Não. É porque eu subi no monte? Não. Tem alguém que jejum? Por causa de jejum? Não. Por causa de Cristo, meu Deus. Por causa dele. Porque tudo, entenda, tudo se deu lá na cruz. A cruz, ela dividiu no meio. Ela separou até aquele momento que era lei e inicia-se a graça. E antes na lei tinha pecado. E após a cruz na graça não tem pecado, porque a lei morreu. Nós vamos ler isso daqui a pouco. Continua. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Continua. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é o quê? A morte. Praticar obras da lei é morte. Praticar obras da lei hoje é deixar a vida e viver a morte. Praticar obras da lei hoje é deixar a justificação, a reconciliação, o sacrifício de Cristo na cruz e viver o antes. Porque eles estão vivendo antes. Tem batismo lá de piscina.
Ah, não, mas Jesus batizou nas águas. Nós também temos que batizar. Jesus mandou batizar. Jesus mandou. Mas espera aí. Quando Jesus foi batizado, João Batista vira para ele e fala: mestre, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. E Jesus fala: não, você vai me batizar para que se cumpra a justiça. Para que a justiça da lei fosse cumprida. Porque ele veio para quê? Para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei no lugar de quem? No lugar de quem? Da igreja. Porque quando ele cumpriu a lei, e toda a lei, tá? Toda. Ele estava dizendo que a partir de agora, vocês não precisam mais de cumprir as obras da lei. Porque se vocês cumprirem, vocês estão sob o pecado. Vocês estão vivendo o antes da cruz. E o antes da cruz era o quê? Lei. E o pecado reinava. Mas agora que vocês foram ou não foram libertados do pecado? Foram. E se tornaram escravos de quem? O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim, logicamente, que é a vida eterna. Então nós estamos santificados por causa dele. Não pelo que eu faço ou deixo de, mas pelo que ele fez lá na cruz. Está dando para entender? Amém. Então vamos lá, continua o próximo. A gente ainda está só na introdução ainda, né? Pois o salário do pecado, olha, presta atenção, eu mesmo já preguei algumas vezes sobre isso quando era do sistema. A gente ouve muitas pregações sobre isso, né? E vem cá aceitar Jesus, porque vocês têm pecado, o salário do pecado é a morte. Eles confundem o evangelho de Cristo. Eles estão pregando um outro evangelho. Segundo Gálatas, Paulo fala no capítulo 1. Eles estão vivendo um outro evangelho, o evangelho da circuncisão. E nós vivemos o evangelho da incircuncisão, da graça. Olha o que Paulo fala: pois o salário do pecado é o quê? A morte. Então, na lei, eles estavam o quê? Mortos. Mas o dom gratuito de Deus, a graça dele, é o quê? A vida eterna. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos vivos, nunca mais morreremos, porque não estamos mais no jugo da lei, estamos no jugo da graça, vivendo a graça. Não é verdade? Não estamos mais vivendo o que nos trazia condenação, que era a lei, que foi feita para que a transgressão aparecesse. E pecar, segundo a Bíblia, é transgredir o quê? A lei. Nós vamos falar sobre isso também. Pecado na Bíblia significa transgredir a lei. Continua, Simone. Próximo. Vai então agora, Romanos 7. 7, de 1 a 11. Meus irmãos, vou continuar na carta de Romanos. Falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Vou parar. Entenda aqui. Entenda com quem Paulo está falando aqui. Com quem era conhecedor da lei. E quem estava praticando a lei, tinha saído da lei e vindo para a graça. Porque todo aquele povo lá conhecia o quê? A lei mosaica. Então Paulo fala: meus irmãos, eu falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Continua. Por exemplo, pela lei, a mulher casada, nós até pregamos sobre isso, né? A mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, meu Deus. Paulo está falando aqui, não é de casamento não, tá? Abençoados. Você que está aí assistindo pelo Facebook, ele não está falando sobre casamento.
Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerado o quê? Adúltera. Guarda essa palavra aí, adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será o quê? Adúltera. Agora segura a bomba. Próximo. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro. Paulo está falando aqui que enquanto o marido da mulher estava vivo, ela não podia casar de novo. Qual o marido que Paulo está falando aqui? A lei de Moisés. Entenda, mente iluminada. Então a lei, quando estava viva, a mulher não podia, né? A igreja, né? A mulher ali está representando a igreja, não podia casar com outro marido. E qual outro marido que é esse? A graça. Meu Deus mesmo. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, morreram para o pecado, por meio do corpo de Cristo. Por meio de quem? Do corpo de quem? Do cordeiro que foi levado ao matadouro para ser morto no meu e no seu lugar. Então, assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Hoje, verdadeiramente, damos frutos para Deus. Porque enquanto... Aí, vocês lembram que eu pedi para guardar a palavra adúltera? Quantos... Pensa comigo. Vem paulada. Quantos adúlteros tem hoje aí nas ditas igrejas evangélicas? Eu não estou falando de adúltero da mulher trair o marido ou vice-versa. Nós estamos falando aqui de lei e graça. Paulo está falando que se eu, que pertenço à graça, pratico a lei, eu sou um adúltero. É isso que Paulo está falando. É ou não é? Ou eu estou inventando isso aqui? É isso mesmo? Eu estou ficando doido? Não estou não? É isso? Exatamente. Então nós que estamos na graça, no tempo da graça, que nascemos limpos, sarados, reconciliados em Deus, justificados nele, como poderemos largar praticar? A palavra fica até difícil, né? Como nós vamos praticar a lei que é o outro marido? É impossível. Aí eu estarei sendo adúltero. Quantos adúlteros tem por aí? Nós estávamos sendo adúlteros. Estávamos ou não estávamos? Quando estávamos no sistema religioso. Estávamos sendo adúlteros. Não é verdade? Então, nós pertencemos ao outro. E qual? Ao que ressuscitou dos mortos. Continua. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de formas que dávamos frutos para a morte. Presta atenção, praticando a lei, continua. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme um novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Porque se nós vivemos segundo a velha forma escrita da lei, o pecado revive. Não é isso que Paulo está dizendo? O contexto aqui não é o pecado? Nós vamos finalizar já, continua. Que diremos então? Olha a pergunta de Paulo. A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio de quê? Olha o que Paulo está falando.
Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Continua. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, segura a bomba, sem lei, o pecado está o quê? Morto. Morreu. Sem lei. Presta atenção, todo o contexto aqui dessa pregação de Paulo é que não existe mais o pecado porque não existe mais a lei. E sem lei, o pecado ele está vivo? Não, morreu. Porque nós ficamos viúvos, vamos usar esse termo assim, nós ficamos viúvos do antigo casamento, que era a lei, e casamos novamente no novo casamento, que é o Cristo ressuscitado, que é a graça dele. E por isso, e por estarmos em graça, nós não estamos mais sob o pecado. Uala! Assim o Geraldo fala. Não estamos mais sob o pecado. Queridos, aceita que dói menos. Você que está nos ouvindo por esse Facebook, por essa transmissão, você não está mais sob o pecado, porque a lei não existe mais, e sem lei o pecado está morto. Porque quando Cristo dá o fim ali na cruz, está consumado, a lei morre, o pecado morre. Porque se eu disser que hoje estamos em pecado, então o sacrifício dele foi em vão, não é verdade? O cordeiro não foi suficiente, tem que vir outro Jesus aí, mas não é verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quem está vivo aí, levanta a mão e aplauda o Senhor. Glória a Deus. Estamos vivos para Deus e mortos para o pecado, para a lei. Amém? Assim nós vamos encerrar por aqui. Calma. Hoje, minha irmã, hoje tem canjica. Hoje tem canjica. Vocês estão sentindo, estão escutando o cheiro aí, né, no ar, né? Então nós vamos encerrar essa transmissão. E semana que vem nós vamos continuar. Domingo que vem, nesse mesmo bate-horário, bate-canal, Facebook, estaremos aqui reunindo novamente como igreja para continuar o entendimento da graça do Evangelho genuíno. Agradecemos a todos. Graça e paz.